Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula sobre os conceitos básicos da medicina tradicional chinesa e acupuntura. E não podia faltar, né pessoal, o Yin e Yang. É um tema que com certeza está entre os top 3 mais importantes. Quando a gente vai estudar a medicina chinesa, a medicina tradicional, né, ela precisa ser aplicada com dois conceitos guiando qualquer conduta, desde o diagnóstico até o tratamento, que é o Yin e Yang e os cinco elementos. Neste vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais o Yin e Yang e em outro vídeo que tem aqui no canal também você vai ver mais sobre os cinco elementos. Mas basicamente, quando a gente vai para uma cultura popular aqui no Ocidente, as pessoas falam em Yang e pensam direto nesse símbolo, né? Normalmente em preto e branco, com as bolinhas, né, no seu oposto. Mas será que realmente Yin Yang é o nome desse símbolo? Na verdade, não. Yin Yang é o nome de um conceito que faz uma estrutura de pensamento para avaliar qualquer coisa, seja conceitos da natureza, seja conceitos de uma interpretação do funcionamento do mundo, seja na medicina chinesa, que é uma forma de enxergar a saúde do ser humano pautada em alguns conceitos importantes. Então, vamos entender da onde surgiu esse conceito, o que ele significa e como ele pode ser aplicado na medicina chinesa para gente. Então, olha que interessante, esse daqui é um livro, né, do Li Shenzi, é um livro de 2013, mas ele traz alguns detalhes bastante importantes. Olha lá, a filosofia chinesa é rebuscada e com muitos detalhes. O imbricamento é algo bem peculiar. Imbricamento seria essa conexão, né, essas coisas que funcionam conjugadas. Existe um fluxo e um refluxo em ondas em uma mesma linha de pensamento, diferentemente da linearidade ocidental. O que acontece? No Ocidente, a gente aprende as coisas de maneira muito linear. Isso tem a ver lá com o que eu falei sobre pensamento, né, grego e pensamento oriental, as origens, que está lá no videozinho sobre 5 elementos, mas também sobre a própria linguagem. Quando a gente vai entender a escrita e a linguagem ocidentais e orientais, elas são construídas de uma maneira diferente. Quando a gente está falando sobre linguagem ocidental, vamos pegar o exemplo nosso. A gente tem letra em seguida de letra que formam sílabas e sílaba após sílaba formando palavras, palavras após palavras formando um texto. Então é algo linear que vai sendo a construção do nosso pensamento. A linguagem, ela influi diretamente na forma da construção do pensamento. Já na questão da linguagem chinesa, você trabalha por caracteres ou ideogramas, aonde um desenho, uma estrutura, ela é base para uma interpretação dentro de um contexto. O mesmo ideograma pode ter nuances de significados em um lugar e outro. Ou então, o mesmo ideograma com um traço a mais pode significar um conceito diferente, aonde é um pensamento muito mais complexo, as coisas elas são muito mais interligadas e não lineares, igual é no caso da nossa linguagem. Dessa forma, ele continua. É requintado e com múltiplas associações, e ao mesmo tempo tem uma simplicidade ímpar, resultado de passar pelo mesmo assunto diversas vezes em espiral ascendente, produto de uma meditação profunda que leva ao ponto original, de onde não há dúvidas. Então, ele coloca como esse ponto central e uma espiral que vai subindo e aumentando cada vez mais o seu tamanho, mas sem se desconectar daquele conceito mais simples, mais básico. É isso que a medicina chinesa deve ser, dessa forma que a medicina chinesa deve ser tratada. Apesar de uma complexidade que é um paciente com distúrbios, com desequilíbrios, com sintomas diversos, a gente não pode desconectar esse resultado final da base do nosso pensamento, que é o Yin e o Yang. Então, Yin e Yang, ele é a base de todo esse pensamento e essa forma de construir o pensamento. Olha que interessante quando a gente vai de novo lá para o Lao Tse, né? Para quem aí não assistiu, tem um vídeo no canal onde eu conto uma breve história de vida do Lao Tse, quem foi ele, até ter, né, a situação onde ele escreveu, né, o Tao Te Ching, que é esse livro onde está registrado esse conhecimento básico do taoísmo. Mas lá no capítulo 42 ele coloca assim: o caminho gera um, o um gera dois, o dois gera três, o três gera os 10.000 seres, os 10.000 seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro e se harmonizam através do esplêndido sopro. Se eu não pego, né, como eu falei lá no vídeo da história do Lao Tse,
Se eu não pego um livro do Tao Te Ching comentado, fica muito difícil eu entender de uma maneira mais clara e objetiva o que isso quer dizer. Então vamos tentar destrinchar um pouquinho isso daqui. O um, ou o caminho gera um, esse caminho seria o próprio conceito de tal, que é algo não material, não palpável, mas seria essa potencialidade de tudo existir. O um muitas vezes está associado ao próprio ti, ao movimento que permite toda a vida. O 1 gera o 2, o 1 então sendo esse ti, ele vai ter características diferentes, ele vai se desmembrar de maneiras diferentes. Então, ele vai ter a característica das polaridades que se complementam, e daí vem o yin e yang, né? O 2 gera o 3. O 2, sendo o yin e yang, gera o 3, que são os 3 níveis da existência humana. Céu, homem, terra, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. E os 3 geram os 10 mil seres ou as 10 mil coisas. Nós temos que lembrar que na cultura chinesa, o número 1 seguido de zeros significa muito mais a simbologia da infinitude do que um número literal. Então, quando eu falo 1000, 10 mil, 100 mil, normalmente a simbologia está me falando que eu estou falando de algo infinito ou algo contínuo e não necessariamente um número fechado. Quando ele fala os 10 mil seres se cobrem com o obscuro e abraçam o claro, de novo conceitos do yin e yang que a gente vai ver, e se harmonizam através do esplêndido sopro. Sopro, a melhor tradução do termo Qi, né? Que muitas vezes Qi é traduzido como energia, mas se a gente for analisar melhor pelos especialistas na linguagem chinesa, os sinólogos, né? A Elisabeth Rochat, para mim, é a principal referência para quem quer estudar a medicina chinesa através de alguém que é tecnicamente competente para avaliar o chinês. Seria sopro essa tradução. Então vamos pensar o seguinte, essa comparação entre pensamento ocidental e oriental é fundamental, né? Eu tenho no pensamento oriental, né, a subjetividade, o método de conhecimento é muito mais a observação do que a experiência, a emoção é considerada importante, existe uma visão do todo em contraposição à especificidade que é do conhecimento ocidental. Eu tenho essa preocupação com os resultados mais do que preocupação com as provas, igual é o pensamento lógico ocidental, apesar que essa ponte ela já está sendo feita, né? Então eu tenho excelentes estudos no modelo ocidental, aonde tenta-se comprovar eficácia de acupuntura, de fitoterapia. Para quem quiser, aí tem vídeos no canal tanto de eficácia científica da acupuntura quanto da fitoterapia chinesa. E aí vem uma diferença importante. Se eu estou falando de Qi, eu estou falando de um conceito imaterial. Então, a imaterialidade faz parte desse pensamento e da estrutura que compõe a medicina tradicional chinesa. Falando então dessa evolução que foi citada para a gente no capítulo 42 do Tao Te Ching, eu tenho o conceito de Wu Ti. Wu Ti seria como se fosse o princípio de tudo, ou antes do início, né? Então ali, ó, tá princípio do Tai Chi, né? Antes disso vem o Wu Ti. Eu poderia entender esse Wu Ti como a potencialidade para tudo, a potência das coisas existirem. E aí, consequentemente, quando começa-se esse Tai Chi, que eu posso entender o Tai Chi como movimento, né? Eu tenho esses dois polos, o polo Yang e o polo Yin, se unindo e formando ali o Tai Chi. A gente tem que lembrar que esse símbolo não chama Yin Yang, ele chama Tai Chi, né? E quando a gente fala Tai Chi no Ocidente, as pessoas pensam muito mais no Tai Chi Chuan, que seria a prática, né, de exercícios físicos ou associados à arte marcial. Vamos entender de forma mais pormenorizada o que esses conceitos querem dizer. Então, já que eu estou falando que o Qi é quem se desmembra nas características de Yin e Yang, vamos relembrar o que é o Qi, né? Quando eu pego o ideograma de Qi, eu tenho ali dois ideogramas que se somam para formar esse significado. E quais são esses ideogramas? Vapor e arroz. Então eu tenho algo que é de origem material densa, palpável, que seria o arroz, e algo que é etéreo, sutil, volátil, que seria o vapor, mostrando de novo que o Qi é uma união de algo mais próximo do sólido, do material, junto com outra coisa de característica mais sutil, mais etérea. De novo, o conceito de Yin e Yang está presente. Então o termo Qi, que pode ser escrito dessas diversas formas, com CH, com Q ou com K,
pode ser entendido como sopro vital, como eu disse agora há pouco, a força motriz da vida, responsável pela existência e expressão de tudo, considerado filho do Uti. Ou seja, este desenho nos mostra que, através dessa potencialidade das coisas existirem, assim que elas são manifestadas no mundo, eu tenho essa expressão do Ti. Essa energia vital ou sopro vital, que está em tudo, se apresenta em diferentes expressões, e aí tem essa classificação do Yin e Yang. Então, Yin e Yang, pessoal, que a gente vai ver logo em seguir, ele é um conceito de aplicação e expressão do mundo, em todos os seus aspectos, seja no aspecto do físico, da alimentação, das regras da natureza, por exemplo, as estações do ano e assim por diante. Então, olha que interessante. O que são, então, por definição, a energia com mais característica Yin ou a energia com mais característica Yang? Então, energia Yin, como vocês estão observando nesse desenho, forma tipo de um chapéuzinho em cima da bolinha. Isso, nesse desenho, significa que algo que era luminoso está coberto. Por isso que eu tenho essa conotação da sombra, do escuro. Então, o Yin é uma característica de tudo que faz. Tudo que tem a energia que para e faz parar. Esfria, aglutina, escurece, move-se para baixo, para dentro e para baixo, e é pesado. Enquanto o Yang, do outro lado, eu tenho como se fosse o símbolo do Sol, com muita iluminação, com muita dissipação, sem nada coberto. Então, o Yang, ele vai significar tudo que tem característica de uma energia que movimenta, expande, ilumina, projeta-se para fora e para cima, é menos pesado ou leve, é imaterial, agita e aquece. Então, basicamente, a aplicação de Yin e Yang é o quê? Eu olho para algo e eu preciso entender se aquilo está mais de um lado ou mais de outro de uma balança. Eu posso entender até o Yin e Yang como uma conceituação de classificação das coisas. Então, vamos pegar um conceito básico que é temperatura. Todo mundo aqui já experienciou dias muito quentes, mas também já experienciou dias muito frios. Se você morou fora do país, você pode ter morado num local onde a média de temperatura em determinada estação é 45, 46 graus, né? Agora você pode ter morado em lugares do mundo onde a média do inverno é 0 graus, ou então graus negativos. Nem todo mundo experienciou isso, mas isso sim é encontrado na natureza, isso é encontrado no mundo. Como que eu vou saber o que é quente se eu não sei o que é frio? Como que eu vou saber o que é escuro se eu não sei o que é claro? Então o Yin Yang, ele nada mais é do que essa classificação desse espectro que é entre dois extremos de um determinado conceito, seja temperatura, iluminação, movimento. Então, a agitação ela está num polo diferente do repouso e assim por diante. E a grande sacada do pensamento chinês sobre Yin e Yang é o quê? Embora opostos, o Yin e Yang eles são interdependentes. Eles não podem existir de forma isolada. Eles só fazem sentido quando eles estão juntos dentro dessa régua que é um espectro. Eles isoladamente não fariam sentido. Daí vem o desenho do Tai Chi, onde coloca que os dois estão numa dinâmica constante e nunca um existe sem o outro. É isso que aquele desenho preto e branco significa. Então, quando eu penso em Yin e Yang, eu falo do Qi, eu posso pensar nesse início de tudo, e a expressão do movimento do Qi seria o máximo do Yang e o máximo do Yin. Nesse desenho, estou representando o Yang como uma bola vazia e o Yin como uma bola preenchida. E aí eu poderia pensar, então existe o máximo do Yang, o máximo do Yin e o meio a meio, né? Na verdade, não existe apenas essas três manifestações, porque além do meio a meio, do máximo de Yang e do máximo de Yin, eu vou ter outras composições que é um pouco mais Yang do que Yin acima e um pouco mais Yin do que Yang abaixo. Então, eu teria essas várias possibilidades das expressões. É o que me traz esse espectro, essa régua, e não algo fixado. Então, dentro do verão, eu espero que eu tenha dias muito quentes. Mas pode ser que eu tenha algum dia um pouco mais frio dentro do verão? Pode ser. Assim como no inverno, pode ser que eu tenha dias um pouco mais quentes. Então, nada é absoluto. Então, eu teria, teoricamente, a expressão do absoluto do Yin e do Yang, o meio a meio e todas essas frações intermediárias da combinação entre os dois.
E quando então eu entendo que essa simbolização que me traz o preto e o branco nesse desenho, na verdade é um conceito dinâmico da constante troca entre o yin e yang e de tudo que isso vem mudando, não existe nada fixo. Tudo que envolve a vida é algo mutável, é algo dinâmico. Então, quando eu penso, como é que eu sei que o mundo continua girando? Estações do ano, são transições, eu tenho a passagem de uma para outra, nunca é algo estagnado. O ciclo de 24 horas de um dia, também eu tenho aumento da claridade, chego no meio-dia no máximo da claridade, vem a diminuição, chego no pico do escuro lá à noite e assim por diante. Quando eu penso no movimento da fisiologia humana, tudo depende de movimento. Quando eu penso, quais são os dois órgãos que estão em constante movimento para a dinâmica da vida? Pulmão e coração. Os dois estão em constante movimento de expansão, recolhimento. Expansão, recolhimento. Expansão seria yang, recolhimento seria yin. Essa dinâmica da troca entre os dois é o que permite essa avaliação completa e bem palpável, eu diria. Porque não adianta nada também a gente entender um conceito teoricamente e não saber aplicar ele na clínica. Então, daqui a pouco a gente vai ver algumas tabelinhas que vão nos ajudar. O paciente chegou na minha clínica. Como que eu avalio ele? Ele está mais yin ou mais yang? Como é o movimento dele, o tom de voz e tudo isso, né? O quanto o olho, o rosto dele me mostra a vitalidade dele, como que o psíquico dele tá, ele tá alegre, ele tá dinâmico, ou ele tá embotado, ele tá recolhido. Essa dinâmica acontece com todos nós a todo momento. Se eu fosse pensar na disposição dessas 5 manifestações, eu teria no centro, meio a meio. Antes do yang, eu teria mais yang, mas não tudo. Antes do yin, mas não tudo. Porém, quando eu penso na dinâmica dos 5 elementos, que é um outro vídeo que eu quero que vocês assistam no canal para compreender a associação entre os dois, eu desloco esse meio a meio para um outro lado e aí me aparece essa disposição, aonde eu teria toda essa dinâmica distribuída e eu consigo aplicar regras nessa avaliação da transição de algo mais yang, que vai se transformando mais próximo do intermediário, vai aumentando um pouquinho a característica do yin, consequentemente chega no máximo do yin, dali a pouco volta a manifestar mais um pouco de yang e assim por diante, né? A partir deste raciocínio, eu consigo aplicar conceitos na minha vida. Eu consigo aplicar, por exemplo, vamos pensar no emocional, o máximo da agitação sendo yang, o máximo do embotamento do recolhimento sendo yin. Mas eu tenho a dinâmica no meio, o dia que eu estou mais ou menos, o dia que eu estou um pouco mais triste do que alegre, um dia que eu estou um pouco mais alegre do que triste, mas não quer dizer que eu fique o dia inteiro assim. Outra situação que a gente pode observar, muito utilizada para agricultura, para astrologia chinesa e para outros princípios, são as estações do ano e as luas. Né? Basicamente nessa imagem eu tenho as luas, lua cheia, lua nova, lua crescente, lua minguante, traz essas características. Na verdade, os chineses foram observando isso ao longo do tempo e percebendo que esse ciclo era repetido infinitamente. Se eu tenho um ciclo repetido infinitamente, isso passa nesse modelo de aprendizagem a ser uma regra natural. Essas regras da natureza, essas regras naturais, compõem os princípios básicos de avaliação do mundo e, consequentemente, do ser humano. Aí eu tenho aquela disposição, que na aula de 5 elementos a gente aprofunda um pouquinho mais o que cada um significa e como cada um é utilizado na medicina tradicional chinesa, com os ciclos de geração, ciclos de dominância. Se você tem dúvida nesse conceito ainda, dá uma olhadinha no vídeo de 5 elementos que vai clarear para vocês esses conceitos. Então, só para entender de novo como tudo existe uma sequência, né, dentro desse pensamento para que ele tenha significado. Do potencial lá do zero, eu tenho a manifestação do yin e yang, que a gente acabou de ver, que é o 1 gerando 2. O 2 gera o 3 no texto do Lao Tse. O que significa? Eu tenho esses 3 níveis representados por esse desenho. Seria o céu, o homem e a terra, né? Pensando materialmente mesmo, eu tenho o céu acima, a terra abaixo e o homem vivendo no meio, mas eu também poderia utilizar este desenho como um conceito aplicado a um ser humano. Que daí, então, quando eu penso no mundo, eu estaria numa visão macrocósmica, mais cosmológica,
E quando eu penso num indivíduo, eu estaria numa visão mais microcósmica, mais associada à medicina chinesa. E como que esses três níveis seriam divididos numa avaliação da medicina chinesa? Nível psíquico, nível energético, que seriam os 12 meridianos, os 12 Zhang Fu, e nível, né, mais yin, mais sólido, que seria o físico. Então eu tenho o mental e o físico sendo ligados pelo nível energético. E quando eu coloco uma agulha num ponto de acupuntura, eu estou pensando o quê? Naquele circuito do Qi, circuito energético, chamado de meridianos, de pontos de acupuntura, e o meu raciocínio por trás do diagnóstico e da seleção de pontos é baseado nessa distribuição do Qi que corre por esses meridianos principais e secundários. A partir do 3, então ele fala, eu gero as 10.000 coisas, que nada mais é do que aquela distribuição dos 4 que a gente acabou de ver, que podem ser convertidos na teoria dos 5 elementos e são dispostos normalmente nessa matriz, com as regras que a gente viu lá no vídeo de 5 elementos. Se você não assistiu ainda, assista depois que esse vídeo acabar. Tá bom? Então, essa é a conexão e por isso que nós falamos que para a medicina chinesa é impossível de você fazer um bom tratamento se você não usar os 2 princípios básicos que norteiam todo esse conhecimento, que é o Yin Yang e os 5 elementos. Então, somente resgatando de novo, né? Esse Qi, ele pode ser classificado como Yin e Yang, dependendo como ele se manifesta, seja na avaliação de um paciente saudável, seja na manifestação de uma doença, aonde eu tenho um perfil mais Yin ou um perfil mais Yang. Vamos pegar na prática aqui um exemplo, para não ficar só jogado na teoria isso. Eu tenho um paciente que chega com uma queixa emocional, e a queixa principal dele é a ansiedade. E aí você pergunta para ele, o que essa ansiedade significa para você? Ele fala, eu fico agitado, meu pensamento fica acelerado, eu fico balançando a perna, eu não consigo dormir. Se eu pensar no polo Yin ou Yang, é óbvio que esse é um polo mais Yang. Agora, se numa queixa emocional o paciente começa a te descrever que ele não tem vontade de fazer nada, ele tem falta de energia, ele quer ficar dormindo o dia todo, eu começo a perceber que essa queixa dele se encaixa muito mais num perfil Yin. E é dessa forma que o conceito de Yin e Yang vai me ajudar a tratar esse paciente. Se eu estou pensando nos pontos de acupuntura, eu tenho que pensar em pontos que vão nutrir a energia, circular a energia, acalmar o Shen, que é a parte psíquica. Se eu estou pensando em fitoterapia, naquele paciente ansioso, eu vou pensar em ervas que vão acalmar, que vão refrescar esse organismo. Se eu estou pensando no segundo paciente, que é aquele deprimido, sem energia, sem vitalidade, eu vou pensar em ervas que nutram essa energia. Então, o conceito de Yin Yang ele está a todo momento presente na clínica de acupuntura. Aqui vem algumas tabelas que é a aplicação prática na clínica, no diagnóstico, para o tratamento de um paciente a partir do Yin e Yang. Então, sintomas de frio e calor, obscuro e luz, inverno e verão, noite e dia, feminino e masculino, água e fogo, matéria e energia, o corpo, a soma e a psique, e repouso e movimento. Tá, me dá um exemplo, professor Bruno, como é que isso pode me ajudar? O paciente chega com dor no joelho para você, e aí você pergunta para ele em que momentos do dia que esse joelho dói mais? Ele vai falar para você, dói mais à noite do que de dia. Já é um sinal de que o Yin está alterado. Ou então ele vira para você e fala, nos dias que está mais frio, meu joelho dói mais. Ou então ele fala, no dia que está mais calor, o meu joelho dói mais. E aí, vamos pensar num conceito básico, apesar disso estar mudando, né? Tem um vídeo no canal também sobre tipos de dor, e aí você entender melhor o que significa uma dor de desgaste, uma dor de inflamação e assim por diante. Mas a artrose, né? Que hoje é chamado mais de osteoartrose, porque ela tem um componente inflamatório também, mas a osteoartrose ou artrose, ela tem um componente degenerativo. Normalmente, essa dor piora com o frio. E aí, quando o paciente movimenta essa articulação, ele sente melhora. Então, esse paciente vai chegar para você e vai falar, olha, depois que eu aqueço minha articulação do joelho, ela para de doer. Você já vai pensar que esse é um distúrbio provavelmente associado ao Yin. Porque quando entra com o calor do movimento, com o Yang do movimento, isso se equilibra e melhora. Diferente de um paciente que chega com a dor no joelho para você e fala, meu joelho está quente, meu joelho está vermelho. Quando eu fico em repouso, ele melhora, mas se eu tenho que andar, ele piora muito. Essas dores são mais características da inflamação. E quais são os sinais cardinais da inflamação? Dor, calor, rubor,
tumor, que seria o edema, e perda de função, né? As 4 primeiras características que determinam uma inflamação são características Yang. Então eu vou pensar muito mais em drenar calor, em aliviar, em fazer dispersar o Qi daquela articulação. Nesse caso, por exemplo, seria contraindicado eu fazer uma moxa, a moxabustão ou moxabustão. Enquanto no caso que piora com o frio, mas melhora com o calor, a moxabustão seria indicada. A ventosa, que faz circular e drena um pouco do Qi, né, seria mais indicada no segundo caso, que é um caso Yang. Então, esses conceitos básicos de Yin Yang, eles são aplicados no dia a dia da clínica. Eu preciso estar com eles muito claros na minha cabeça para que eu consiga fazer o diagnóstico correto. Aqui, mais característico de sintoma mesmo. Então, onde fica, né, na anatomia esse sintoma? Mais no interior ou no exterior? Na parte anterior ou posterior, lado esquerdo ou direito? Membros inferiores ou superiores? No tronco e cabeça? Nos órgãos, que são os zang, ou nas vísceras, que são as fu, no sangue ou no qi. Depois, pessoal, peguem essas tabelas, deem um print aí no vídeo e guardem. Para a hora que o paciente estiver falando com vocês, vocês já vão se localizando aonde que está o sintoma dele. O objetivo aqui não é que vocês decorem esses sinais e locais agora, mas que vocês tenham como resgatar para que a partir da anamnese bem feita com o seu paciente, você consiga utilizar esse conhecimento para tratar ele de forma adequada. Nas funções fisiológicas, então quando eu penso numa doença crônica para uma doença aguda, a crônica é Yin, a aguda é Yang. Se eu tenho mais sonolência ou mais insônia, se eu tenho uma sensibilidade exacerbada no Yang ou diminuída no Yin, se eu tenho febre ou hipotermia. Essa tabela, pessoal, eu peguei do livro do Davi Sussman, que é um argentino, um autor do livro da década de 80, 90, mas é um livro bem legal para vocês lerem. Porém, essa questão da obesidade e emagrecimento eu não concordo muito de ser yin e yang dessa forma, por isso que eu coloquei esses asteriscos. Porém, o que eu quero dizer é assim, existe o obeso yin e existe o obeso yang. Existe o emagrecimento yin e o emagrecimento yang. Vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho melhor sobre essa questão da obesidade e recursos terapêuticos. O obeso yang seria aquele que é agitado, que tem muito calor e transpira muito, enquanto o obeso yin é aquele sedentário, que não tem energia para se movimentar. Eu preciso classificar esse paciente numa obesidade yin ou yang para tratar de maneira correta. É por isso que quando vocês veem esses protocolos prontos para emagrecimento dentro da acupuntura, eles não vão ter efeito adequado. Eles, mesmo que eles causem o emagrecimento naquele momento, eles não vão ter durabilidade. Então, se eu não faço o diagnóstico correto para corrigir o distúrbio, eu não tenho efeitos duráveis e satisfatórios para o meu paciente. O que passa a ser antiético em certo aspecto e também passa a te atrapalhar no mercado. Porque se um paciente teu melhora mais volta, ele começa a falar que teu tratamento não está adiantando. Outras características, então, numa fraqueza e numa tensão muscular, ou então no aspecto emocional, num pessimismo e num otimismo, eu também continuo vendo esses desequilíbrios e essas classificações do Yin e Yang. Em questões mais comportamentais, né, e de observação, eu tenho o olhar, o apagado mais yin e o brilhante mais yang, a pele. Então, na hora que eu vou fazer a avaliação do pulso do meu paciente, se ele fala que ele tem uma dor no ombro, na hora que eu vou fazer uma avaliação do ombro, se ela está mais úmida ou mais seca, mais fria ou mais quente, a voz do meu paciente. Às vezes você está lá fazendo anamnese com o paciente e você fala, oi, tudo bem? Como é que vai? Ele responde assim, tudo bem, como vai? Vocês nem me escutaram. Às vezes na clínica o paciente acontece dessa forma. Ou então o paciente tem uma voz tão alta, gritando, que na outra sala as pessoas estão escutando. Isso já é diagnóstico, pessoal. O tônus muscular a gente já falou. O aspecto, então o paciente chega para você na clínica e ele chega para você assim, né? Ele chega desse jeito. Ele te passa uma informação visual. Se ele chega desse jeito, né, com uma imposição maior, ele já te passa outro aspecto. Então, qual desses aspectos o paciente está te mostrando? Quando você vê ele levantando na recepção e vindo até a tua sala, o jeito dele andar, o jeito dele olhar para as pessoas, o jeito dele te cumprimentar, o jeito dele dominar o território ou então se esconder no território, tudo isso já é diagnóstico, pessoal. Eu não posso esquecer desses detalhes, senão meu diagnóstico fica incompleto. Então, basicamente, o que eu quero? Eu quero esse gráfico de cima, onde o meu Yin e Yang eles vão oscilando, mas eles se mantêm em equilíbrio,
tá? Por quê? Quando que a doença vem? Quando que o desequilíbrio vem? De duas formas. Ou quando eu tenho uma situação em que o fator externo de agressão é muito forte, ou quando a minha defesa está muito ruim, tá? Então, nesses gráficos da esquerda, aonde eu tenho a agressão por fator externo patogênico, pode ser frio, calor, vento, secura, umidade, né? Eu tenho a invasão de um fator patogênico que era muito forte, né? Então, por exemplo, você vai lavar a calçada e aí você fica o dia inteiro com a tua calça e teu tênis molhado. Essa umidade, ela agride o teu corpo, por quê? Porque ela foi por muito tempo presente. Por mais que você esteja em equilíbrio, se esse fator de adoecimento ele é muito intenso ou ele fica exposto por muito tempo, vai ser difícil, né? Durante um período, aqui perto de Londrina, da onde eu moro, existia um frigorífico, né? Onde o pessoal fazia trabalhos, né, num frigorífico de aves. E o local onde é manipulado essas carnes, né, é muito frio. Os meus pacientes ficavam trabalhando dentro do frio. Apesar de ter roupas específicas, eles falavam, chega uma hora que até a roupa tá fria. E esses pacientes tinham muitas doenças de características de frio. Dor articular no fundo da articulação, sintomas gripais, falta de energia, sintomas mais de depressão, que são características do frio, né? Por quê? Porque eles trabalhavam o dia inteiro dentro de uma câmara fria, né? É impossível esse frio não agredir pelo tempo de exposição. Já no outro esquema, na outra função, que estaria ali no gráfico da direita, eu tenho uma defesa enfraquecida, eu tenho funções do corpo abaixo do que deveriam ser. E aí, mesmo quando um fator patogênico não é tão forte, eu posso ficar doente. Então você já deve ter conhecido. Por exemplo, vai fazer um curso no final de semana, tem um ar-condicionado a 23, 24 graus, que não é uma temperatura inadequada, é uma temperatura boa para manter uma sala de aprendizagem, uma sala de reunião. A maioria das pessoas não fica doente, mas alguém vai lá e fica doente toda vez. Será que o problema estava no fator dos 23, 24 graus? Ou será que o problema estava na defesa da pessoa que estava muito fragilizada? Né? Naquele Wei Qi, né? Aquela defesa, aquela energia superficial de defesa, será que ela não estava funcionando bem? Provavelmente essa pessoa que fica doente em condições ambientais que ninguém mais fica é porque a defesa está ruim. Então, eu teria que ficar atento com melhorar a defesa desse paciente. Então, finalizando aqui a nossa aula de Yin e Yang, né? Sobre o Tai Chi, o Yin e Yang são dois extremos de movimentação do Qi. E entre esses dois pontos ou polos estão as outras manifestações. Como são as mesmas coisas, um pode se transformar no outro. O símbolo do Tai Chi representa essa dualidade, contudo o desenho não deve ser observado de forma estática, mas sim esse movimento infindável que permite a vida se expressar. Por isso que eu coloquei essa imagem que está em constante movimento para vocês, né? Eu tenho que lembrar que o Yin Yang é isso, é essa dinâmica que nunca para, e eu tenho que entender aquele sintoma do meu paciente, em qual ponto que ele se enquadra. Porque lembramos que o Yin Yang ele é a base do diagnóstico, mas a base do tratamento, aonde eu vou utilizar os polos opostos como compensação e terapêutica. Se eu não identifico em qual ponto se encontra o desequilíbrio e a doença do meu paciente, eu não sei escolher o tratamento correto. Isso serve tanto para acupuntura quanto para fitoterapia. Bom? Eu gosto muito dessa frase, né, do Shakespeare, porque se alguém aqui não conhecia de forma tão aprofundada o Yin e Yang, né, é uma base do conhecimento muito distante do ocidental, eu gosto dessa frase que fala: no céu e na terra, Horácio, há algo mais do que sonhou tua vã filosofia. Ou seja, se a gente fica restrito ao conhecimento aqui somente do Ocidente, a gente perde muitas coisas que a gente nem sonhou que existiam por aí. Então, eu fico à disposição para vocês, tirar qualquer dúvidas. É um incentivo vocês a estudarem cada vez mais a medicina chinesa. Ela é um conhecimento brilhante, magnífico. A gente começa a estudar e a gente se apaixona por isso. Tanto é que a minha proposta aqui no canal do YouTube é justamente trazer esses vídeos, essas videoaulas, de maneira breve, mas de uma maneira que seja útil para vocês.
O meu objetivo aqui não é ficar só divulgando cursos e divulgando convites, eu quero divulgar conhecimento para vocês também. É óbvio que eu tenho os cursos que eu vendo também mais aprofundados para quem se interessar. Fica o convite aqui para os links de compra nas plataformas, mas o objetivo principal é que a gente estude junto e que a gente aprenda junto. E para que você me ajude nesse aspecto, curta o vídeo, se inscreva no canal, envie aí, compartilhe com os seus amigos essa aula, se você gostou, se você aproveitou de alguma forma. Um grande abraço a todos. Eu deixo aqui também uma bibliografia para vocês. São vários livros interessantes para vocês estudarem, tá? Depois vocês dão um print na tela e podem procurar todos esses livros. Agradeço mais uma vez. Me sigam lá no Instagram também, porque lá eu sempre estou postando alguns vídeos diferentes do dia a dia e algumas coisas sobre atendimentos. E, no mais, fiquem bem, né? Estudem bastante. A medicina chinesa ela é apaixonante. Ela vai cada vez mais cativar vocês e com certeza ajudar o tratamento dos pacientes, tá bom? Um abraço para todos.